Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Caversan. Esta é a resenha processual da ABD Pro e nós temos a honra hoje de receber o nosso primeiro convidado, que é também o primeiro presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, a ABD Pro, o professor doutor Eduardo José da Fonseca Costa, que eu gosto de chamar de Edu. Seja muito bem-vindo, Edu. Muito obrigado por aceitar o convite para ser o nosso primeiro entrevistado aqui, para a gente conhecer um pouco melhor quem você é, por quais caminhos você caminhou, o que você gosta de fazer e tudo mais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. É uma honra enorme, um prazer redobrado, porque participar de algo da BD Pro sempre me sensibiliza muito, né? Como vai ficar claro, acho que ao longo da entrevista, a BD Pro é aquele filho, né? É aquele filho dileto. Então, é sempre muito bom participar dos projetos da associação. Bacana, e é muito bacana que esse projeto esteja começando novamente, justamente contigo. Para começar, eu gostaria de saber, e acredito que é uma curiosidade que muita gente tem, como foi que você começou a se interessar mais particularmente pelo direito processual? Porque quando a gente está lá na graduação, a gente tem uma série de coisas que podem chamar a nossa atenção, né? Às vezes tem um pouco de coincidência, tal. Na tua experiência pessoal, como que foi que o direito processual apareceu? Decididamente, essa paixão não surgiu na graduação. É uma paixão tardia. Eu, ao longo dos 5 anos, não me identifiquei com a disciplina, seja com processo civil, seja com processo penal, seja com processo trabalhista. Eu não gostava da matéria. E hoje, refletindo melhor, eu imputo isso a basicamente dois fatores. O primeiro, porque eu não tive bons professores. Eu não gostei dos professores que tive. Nada obstante, tenho estudado no Largo de São Francisco, que é um celeiro de grandes processualistas, mas eu tive o azar de não ter pego, talvez, os melhores da matéria. Com todo respeito àqueles que me lecionaram, mas eu não me identificava pessoalmente com nenhum deles. E hoje, vendo melhor, eu percebi que, a bem da verdade, eu não me identificava com a abordagem metodológico-conceitual da disciplina. Essa é a grande verdade. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de entender, já naquela época, o processo como uma ferramenta a serviço do poder, mas eu não tinha isso muito bem equacionado dentro de mim. E como todo mundo sabe, o Largo de São Francisco, berço da Escola Paulista de Direito Processual, acabou se tornando um espaço de culto à ideia de processo como um instrumento de que dispõem juízes e tribunais para a realização do direito material, para a pacificação social, para a concretização de direitos fundamentais ou qualquer outra razão material exógena, né, que você queira nomear. E isso não fazia sentido para mim. Então, eu fui muito avesso ao direito processual ao longo dos 5 anos da faculdade. Achava que seria tributarista, era a matéria da qual eu mais gostava. Foi a primeira disciplina que eu lecionei. Não sem razão, eu advoguei no direito tributário, fui procurador da Fazenda Nacional e hoje, como juiz federal, processo e julgo causas fiscais. É uma das minhas matérias preferidas até hoje. O direito processual chega depois, quando eu recém-formado, vindo de uma família em grave situação financeira, não não pude fazer um bom cursinho preparatório para concurso público, não tinha dinheiro para isso. E precisei, assim que peguei o canudo, precisei trabalhar para pagar dívidas, sustentar a família e tentar reerguer a saúde financeira dos meus pais. E comprei um anúncio de jornal para comprei um jornal para procurar anúncios, né, de oferta de emprego como advogado, e mandei currículos, fui chamado por um e advogando por necessidade, quase em estado famélico, eu tive que lidar com direito processual. E por sorte minha, na época,
os sócios do escritório tinham um pendor pela processualística, tanto do Pontes de Miranda como do Ovidio Batista. E aí eles me obrigavam a ler esses autores. Eu já conhecia o Pontes do direito privado. Eu tive aula com um grande pontiano, que foi o civilista já falecido, Alcides Tomazetti Júnior. Então, a minha familiaridade era com o Pontes privatista, não com o Pontes processualista. E aí, lendo o Pontes e o vídeo, aquilo começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. E aí eu comecei a me interessar pela matéria. O garantismo veio muitos anos depois, mas a minha porta de entrada para o direito processual foi a atividade profissional como advogado, nos primeiros anos de formado, e a leitura desses dois autores que eu mencionei. Que bacana. É interessante porque a gente vai vendo que daquilo que a gente não sabe e tudo mais, muitas vezes a gente percorreu caminhos semelhantes, né? Eu estava pensando aqui que eu, particularmente, também não curtia tanto processo civil na época da minha graduação e era muito também por essa falta de identificação. Falar, olha, esse negócio não faz sentido é, desse jeito que é, e em teoria do direito também tinha um tanto desse desconforto. Eu ia te perguntar qual que era a disciplina de que você mais gostava, então, mas você já disse que era direito tributário, sinal de que você gosta de coisa complicada, né, Edu? Eu queria. Basicamente era tributário, foi a matéria que eu mais me identifiquei. Tributário, financeiro, gostava de direito internacional também, mas a minha paixão na graduação foi tributário. E uma paixão já no final do curso, né? Porque a gente tinha tributário naquela época, nos anos 90 lá na USP, no quarto ano. Hum, Então, na verdade, eu comecei a gostar de direito para valer no quarto ano. bacana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A ideia do projeto aqui é a gente saber como que as pessoas se aproximaram da BD Pro, porque às vezes a pessoa não sabe ainda da existência da associação, está se sentindo esse incômodo aí para algum canto e tudo mais. Esse parece que é um incômodo que você sentiu, você foi lá e fundou a associação, né? Como que foi? Eu sei que é uma história comprida, que isso por si só daria aí várias Mas conversas e tudo dá mais. para encurtar. Mas, assim, mais ou menos como que foi esse percurso da descoberta no escritório de advocacia ao qual você chegou lá, mais por necessidade do que por outras coisas, mas onde você pôde encontrar pessoas que gostavam e que entendiam que era importante a leitura do Pontes de Miranda, do Ovídio Batista, até a gente ter a criação da Associação Brasileira de Direito Processual. É, eu, mesmo antes de conhecer o pensamento garantista, eu já divisava a necessidade de fundação de uma associação diferente. Porque tão logo eu comecei a me inteirar desses dois autores que você mencionou, eu comecei a perceber que eles eram autores, de uma certa maneira, proscritos no ambiente acadêmico que eu respirava, né? Eu vim da USP e eram dois autores, de uma certa maneira, pouco lidos, para não dizer hostilizados, né? Especialmente em matéria processual. O Pontes, por exemplo, na USP era muito estudado em direito civil, mas em direito processual civil é um nome proibido. E aí eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam e achava que a grande associação de direito processual que existia na época, a bem da verdade, não era tão aberta quanto pintava, né? Seguidores desses dois autores, por exemplo, não estavam ali. Na época, isso nos anos 90, hoje isso mudou um pouco, mas a grande parte dos estudiosos do Pontos, como era o caso do próprio Ovídio ainda vivo, estavam na região sul, né? Sobretudo no Rio Grande do Sul. Dado que o Ovídio era gaúcho, essa influência do Pontos no sul se deve muito ao Clóvis do Couto e Silva, que era um civilista da Federal do Rio Grande do Sul e era compadre do Pontes de Miranda e foi quem difundiu as ideias dele lá no sul. E esse pessoal não estava nessa grande associação, né? E depois que eu conheci o garantismo, eu vi também que não havia nessa associação pessoas com esse perfil mais garantista. Então ficou claro para mim que, na verdade, aquela associação era uma associação que tinha uma linha temática muito rígida
e que tinha tendência a, se não expelir, a não atrair pessoas que seguiam esses autores ou essas linhas de pensamento. Então, para mim, ficou claro que era necessário fundar uma outra entidade. Só que eu era muito novo ainda. Essa ideia surgiu quando eu ainda fazia mestrado. Eu falei, olha, eu acho que eu não tenho ainda estofo intelectual, teia de relações e nem a maturidade para ir de encontro, bater de frente com o establishment. Porque eu tinha já a exata noção de que eu ia acabar me tornando uma espécie de anjo maldito, né? E sabia que isso ia acontecer porque, quando já garantista, conversava com autores estrangeiros e todos de diferentes países me relatavam o mesmo fenômeno. Quem traz para o seu respectivo país um pensamento como é o garantismo acaba sendo alijado dos grandes círculos de debate, dos principais polos acadêmicos. Então, quando eu abracei esse caminho, eu já abracei sabendo das consequências. E aqui no Brasil não foi diferente. A diferença, no meu modo de entender, é que, ao contrário dos outros países, a nossa associação local, de alguma maneira, cresceu e fez algum nome. Então, o problema era encontrar parceiros, Tiago. Não era fácil. Ninguém queria. Ah, eu não vou entrar nesse barco com você. Eu ouvi muito assim, de gente que hoje está na BD Pro e até já passou pela diretoria. Olha, você monta aí a associação, quando estiver pronta, você me chama. Eu vi muito isso. Ou garantistas que não queriam que eu montasse a associação. Preferiam desenvolver melhor o capítulo do Brasil do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, que, no meu modo de entender, faz muito mais sentido para a América Espanhola do que para a América Portuguesa. E aí, a míngua de parceiros garantistas, eu já tinha mais ou menos uma convicção do que eu pensava. Eu ainda era um garantista em amadurecimento, sem a convicção forte que eu tenho hoje, mas já praticamente com os dois pés nesse tipo de doutrina. Então, a míngua de parceiros garantistas, eu acabei cruzando dentro da ANEP. Por que a ANEP? Porque eu fui convidado para participar de um grupo de debates por e-mail que a ANEP tinha, e eu não era membro da ANEP, não, até porque eu não sou nordestino e não era professor lá. Conheci o Roberto Campos Gouveia Filho, que declaradamente nunca foi um garantista, embora tenha aqui e ali posições afins, mas que abraçou a ideia, também entendeu que era necessário uma associação de âmbito nacional com um perfil diferente, com um perfil mais aberto ou com algumas linhas mais bem definidas, né? De maneira sincera, sem fingir o que era, né? Ou seja, ser declaradamente uma associação que, se não garantista, que ao menos combata, em alguma medida, esse hiperpublicismo que tomou conta do Brasil em matéria processual e, ao que tudo indica, ainda vai demorar bastante para morrer. Mas, oxalá, se não morrer, pelo menos que arrefeça, né? Porque já nos causou muitos problemas. E de certo, causará muitos, muitos, muitos outros ainda. E aí eu, Roberto, lá em Muro Alto, que é uma praia perto de Porto de Galinhas, onde a família dele tem casa de veraneio, a gente estava na piscina, tomando cerveja numa tarde ensolarada, linda, olhando para o mar, assim. E aí começamos a costurar naquele bate-papo seria o estatuto, quais seriam os propósitos. E aí ele foi convidando pessoas, eu também. Então a BD Pro, ela surge um pouco como uma amálgama de diferentes tendências, mas com algumas coisas afins, né? Ela não nasce exatamente como uma associação garantista. Ela nasce bastante, se não heterodoxa, bastante heterogênea. Mas todos cientes de que era preciso fundar e fazer crescer uma entidade mais democrática, mais aberta, especialmente para autores e doutrinas que não chegavam ao Brasil. Você sabe que o mundo acadêmico brasileiro é muito autoritário, né? E eu já tinha, naquele momento, conhecimento de vários autores, não só garantistas,
e de várias linhas de pensamento processual absolutamente ignorados no Brasil. Então, era preciso uma associação que desse vazão a tudo isso. E aí não foi fácil fundar, né? Foi para basicamente um ano, de 2015 até 2016, arregimentando pretensos futuros diretores, costurando o estatuto, definindo diretrizes. Houve pessoas que chegaram, houve pessoas que foram embora logo no primeiro ano, até que, quando do início da vigência do código, nós lançamos a ABDPRO, né? O nome também gerou vários debates dos fundadores, né? Então, na verdade, eu fui um dos idealizadores ao lado do Roberto. Basicamente, fomos eu e ele. E aí, nos cercamos de vários colegas que nos ajudaram a fundar. Então, além de idealizador, fui um dos fundadores e tive o prazer, a honra de ser o primeiro presidente. Bacana. Resumiu uma história cumprida de maneira muito legal. Agora, eu vou querer saber um pouco melhor assim da sua trajetória acadêmica, né? A gente vai para a pós-graduação e esse é um tempo que a gente come o pão que o diabo amassou, né? Para falar bem a verdade, mas que a gente cresce muito também, a gente pesquisa coisas que contribuem muito para a nossa formação pessoal, para o aprendizado, para o jeito que a gente vê o mundo e tudo mais, né? E aí eu queria que você contasse um pouco como que foi o seu mestrado, como foi o seu doutorado e o que que você pesquisou na sua dissertação, na sua tese. Eu comecei a fazer mestrado, doutorado muito tarde. Na verdade, eu comecei o mestrado muito tarde. Eu tentei, como eu contei, eu fui advogar, aí comecei a gostar de processo, mas aí comecei a gostar de processo a partir de uma perspectiva refratária ao local onde eu vivia, que era São Paulo. Eu sabia que o modo como eu vi o processo não era muito bem quisto nem na PUC de São Paulo, nem na USP, né? E não foi sem razão que eu tentei entrar no mestrado 4 vezes. E eu ouvi 4 nãos. E geralmente eu passava na prova, chegava na entrevista, eles não gostavam da maneira como eu pensava, né? Liam as respostas que eu dava, falava, não concordo com nada disso, enfim, né? O que mostra um pouco do perfil autoritário da academia brasileira. Quer dizer, eles, os meus arguidores compreendiam a base da qual eu partia, conheciam-na de alguma maneira, sabiam dos seus autores, mas não concordavam, e porque não concordavam, não me queriam ali. E aí eu falei, cansei, né? Eu já naquele momento tinha uma vocação outsider. Eu falei, eu vou estudar direito processual e escrever os meus textos por conta própria, sem orientação. Comecei a nutrir um certo desdém por títulos acadêmicos. Acho que eu não preciso disso. E fui viver, né? Mergulhei de cabeça na vida profissional, sempre na área contenciosa, sempre com contencioso civil e contencioso administrativo e tributário, não poderia ser diferente. E fui tocando a minha vida. Quando eu era procurador da Fazenda Nacional, eu resolvi tentar publicar um artigo de 35 laudas, mais ou menos. Eu não tinha qualificação acadêmica, né? Então eu coloquei meu nome e escrevi embaixo, advogado em São Paulo, ponto. No primeiro. E no segundo, procurador da Fazenda Nacional em São Paulo, ponto. Eu não tinha nada, não tinha título nenhum. E aí mandei para um e-mail que tinha num fascículo da Repro, achando que ninguém ia ler aquilo, né? Qual foi a minha surpresa quando eu vi aquele artigo publicado como segundo artigo? O primeiro era do Teori Zavascki e o segundo era o meu. Falava, advogado em São Paulo. Falei, nossa. E aí no escritório me liga a professora Tereza Rudalvin, a filha. Eu achei que era trote, né? E ela me ligou dizendo, olha, gostei muito do seu artigo, tal. Ela fala muito rápido, né? Eu falei, gente, ela mesma, eu já tinha visto palestra delas, né? Falou, se tiver algum artigo, você vai mandar para o meu e-mail. Me deu o e-mail pessoal dela. E eu comecei a mandar e eles foram sendo publicados. Até que uma amiga
chamada Ana Paula Piovitch, precisou ir à PFN, onde eu trabalhava na época, e comentou comigo: olha, Edu, ela foi lá atrás de uma certidão, me encontrou nos corredores e falou: eu trabalho com o professor Donaldo Armelin, que é professor, já falecido, professor da PUC. E você sabe que ele leu um artigo na Repro e me perguntou quem era? Eu falei: eu conheci esse rapaz, é o Eduardo, é meu amigo e tal. Nós somos colegas da USP. E contou um pouco da minha história. E ela falou assim: ah, Edu, eu sou assistente dele, você não quer lá assistir umas aulas e tal? Ele falou que deixa você assistir. Eu falei: ah, Ana, eu já estou desiludida, não quero saber de vida acadêmica, estou bem, escrevo meus artigos, publico. Não, mas seu artigo ele adorou tal. E aí fui assistir uma aula dele por insistência dela, só tinha doutorandos, né? E eu me lembro que eles estavam discutindo teoria da ação. É óbvio que eu cheguei com um aporte absolutamente distinto do deles, né? O Ponce de Miranda tem uma teoria muito particular sobre o assunto. E eu quietinho no fundo, até que o professor Ronaldo pediu para eu falar. O que que você acha? Eu falei: eu posso falar? Pode. Aí eu falei: eu discordo de todo mundo. Aí todo mundo olhou para trás, né? Quem é esse maluco, esse moleque que chegou agora aqui? E eu fiquei debatendo com todo mundo de igual para igual. E aí acabou a aula, o professor Ronaldo era muito lacônico, né? Ele tinha um jeito italianão assim. Ele olhou e falou para mim: volta na próxima aula. Eu falei: tá bom. Aí voltei. Ele falou: eu quero que você fique como meu ouvinte aqui, eu quero que você venha mais. E durante aquele ano eu fiquei assistindo as aulas dele, participava dos seminários, e aí: você quer fazer mestrado? Eu falei: ah, se o senhor achar que eu tenho condição. Aí ele falou: tem, lógico que tem. E aí entrei pelas mãos dele, mesmo ele discordando muito do que eu pensava, embora o professor Donaldo sempre fosse muito aberto a opiniões divergentes. Ele destoava um pouco do perfil de parte significativa dos professores universitários. E, embora fosse muito aberto, porque era amigo do Ovidio Batista. E aí eu comecei a fazer mestrado. Depois fiz doutorado com ele. Ele gostou muito da minha dissertação de mestrado, recomendou para publicação, me deu 10. Fiz mestrado com ele, fiz doutorado com ele. No meio do doutorado ele faleceu. E aí me foi atribuída a orientação do professor Nery Nelson Júnior, Nelson Nery Júnior, que graças a Deus tinha o mesmo perfil aberto do Donaldo. Então eu tive muita sorte, Thiago, porque eu tive dois orientadores que me deixaram fazer tudo o que eu queria. Eu acho que se fosse diferente não teria ficado. Jamais corrigiram uma vírgula ou desdenharam de uma opinião ou me pediram para não citar alguém. Isso é muito comum, né? Também no meio acadêmico brasileiro: ah, não quero que você cite o autor tal ou o texto tal. Muito pelo contrário. E acho que foi o que me segurou no mundo acadêmico enquanto aluno, foi isso. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória dentro dos programas de pós-graduação. É muito bacana te ouvir contando isso e essas experiências. A gente vê que dentro da academia tem mais um tanto de gente assim espalhada por aí, né? Eu sempre acreditei que faz parte da responsabilidade de um professor para com seus alunos. Acho que foi o Nietzsche que falou isso, que o professor leal deve advertir os seus alunos contra si mesmo. E ao advertir os seus alunos contra si mesmo, deve falar da pluralidade do mundo, de gente que pensa diferente, indicar bons autores de outras linhas, né? E eu sempre acreditei e procuro espelhar isso nas orientações que eu mesmo desenvolvo, que o trabalho do orientador é ajudar o orientando a desenvolver algo que seja coerente com as premissas dele e não com as premissas do próprio orientador, né? É um trabalho de contribuição para a construção científica e não um trabalho de conversão, esse tipo de coisa que desgraçadamente existe tanto na nossa academia, né? É, eu queria, agora eu vou te pedir uma coisa que é quase injusta, mas eu acho que é importante para quem nos assiste, mas é quase injusta quando dirigida a você. Eu queria que você dissesse um pouco sobre um texto seu, um artigo ou um livro, e assim, explico que é quase injusto, porque você é uma pessoa de produção bastante vasta e, na minha opinião, muito relevante. Eu mesmo indico muito frequentemente textos seus para alunos e conhecidos e tudo mais. Mas se você tivesse que escolher um, eu, por exemplo, não conseguiria escolher um seu. Eu teria pelo menos dois. É, um livro ou um artigo que você fala: olha, isso aqui, quem está me assistindo, eu gostaria que, na medida do possível, lesse, porque
porque espelha coisas aí que eu considero que são mais importantes. Depois pode ler até outras coisas, mas eu acho que deveria começar por aqui. Olha, eu acho que o meu livro O Princípio Não é Norma traz a própria condição de possibilidade justo-teorética do garantismo processual que eu desenvolvo. E é um livro que me deu. Ele foi um livro interessante de ser escrito, primeiro porque ele é uma coletânea de artigos, né? Eu não tenho muita paciência para escrever monografia, eu não tenho muito saco para escrever obra sistemática, não é? A gente tem que se conhecer, né, Tiago? Eu me conheço já com 52 anos o bastante para saber como eu rendo melhor ou não. Eu acho muito maçante ficar escrevendo a moda acadêmica. Eu não tenho paciência para nota de rodapé, ABNT. Eu sou um pouco rebelde, assim, né? Essas siglas MEC, CAPES, Sucupira, Qualis, esse tipo de coisa me dá um certo asco. Então, acho que por uma certa propensão a ser do contra, eu acabo que prefiro escrever textos sem rodapé, e pequenos textos, mas sempre trazer alguma ideia com alguma densidade que me incomode, né? Eu não gosto de me desincumbir de tarefa de escrever um texto de A a Z, de maneira burocrática. Então, eu acabei desenvolvendo um estilo de escrever sobre coisas que realmente me incomodam, sem escrever um texto sobre textos. Eu cito muito poucos autores, não por arrogância, mas eu acho que falta muito texto sobre a realidade, né? E sobram textos sobre textos. Então, eu acho que se vim para o mundo para algo foi para tentar entender a realidade. E acho que faço, ou pelo menos tento fazer isso no princípio não é norma. Não é um livro em que eu me debrucei sobre 1 milhão de autores e doutrinas que escreveram sobre o tema. Eu tentei olhar para a minha realidade, já com 50 anos de idade e quase 30 de exercício ocupacional, e tentar entender mesmo se essa ideia de normatividade de princípios faz algum sentido. E aí eu comecei a rascunhar algumas elucubrações, e saiu um primeiro artigo, foi saindo o segundo, e eu comecei a ver que aquilo ia longe. E renderam, na época, 22 artigos. E eles me deram sensações dúbias, porque ao mesmo tempo em que eu tinha a felicidade de escrever sobre teoria do direito, sem ser um justo teorético profissional, mas tentando me debruçar sobre a realidade, tal como eu havia, isso me trazia muita tristeza, né? Porque esse desenvolvimento analítico foi me dando muito mais lucidez a respeito da gravidade do estado de coisas deplorável em que o Brasil se encontra, no que diz respeito à sua dimensão jurídico-institucional. Então, foi ao mesmo tempo um livro que me trouxe muita alegria, mas também muita amargura. As pessoas acham que escrever livro geralmente é um exercício de felicidade, nem sempre é. Eu escrevo muitas vezes com a faca no fígado. E, aliás, tenho escrito cada vez mais assim. Por isso que eu já falei para minha mulher aqui, falei, olha, uma hora eu vou parar um ano para escrever poesia, conto, crônica, porque... E também não sei se não vou entrar no estado de amargura, né? Porque o mundo anda tão doente. E quando a gente desenvolve literatura, você acaba tendo um contato mais de perto com aquelas coisas essenciais que tocam com a natureza humana. Então, acho que o Processo de Garantia é um livro, não sei se é o melhor livro que eu escrevi, mas, de certo, é o livro que mais me mobilizou internamente, porque eu fiz tudo o que eu quis. Ninguém me impôs aquilo, eu não estava obedecendo a nenhuma corrente de pensamento, eu não tinha lá grandes pré-compreensões, a não ser aquelas comezinhas e prosaicas que eu contraí durante a minha vida de estudos, mas sem me filiar a uma grande corrente de pensamento. Eu até fui me descobrindo como um justo teorético e fui descobrindo algo que eu ignorava em mim. De uma certa maneira, uma visão
é justo-teorética mais ou menos pronta e acabada. Então, eu acho que esse é um livro que serviria de abertura para quem queira ler as coisas que eu escrevo e, eventualmente, tentar entender como eu faço dogmática processual, por exemplo. Perfeito. Esse era um dos dois que eu estava em dúvida, que eu particularmente acredito que eu não conseguiria escolher, ainda bem que a escolha era sua, né? Eu vou até contar que o outro era levando a imparcialidade a sério, que daí o processo é diferente, porque é a versão comercial da sua tese de doutorado, né? E aí, então você tem toda a questão da. Eu levando a imparcialidade, sério, tem uma razão de não ter escolhido, não vou me alongar muito. Foi um livro muito angustiante para mim, porque no final do doutorado, nós, alunos de então da PUC, contávamos com mais 2 semestres. E eu usaria esses 2 semestres a mais para escrever a minha tese de doutorado. E eu ia fazer isso nos Estados Unidos. Eu ia para Cornell, em Ítaca, nos Estados Unidos, pesquisar com a maior autoridade nos Estados Unidos sobre viés cognitivos no direito, que era o Jeffrey John Bartlinski. Porém, a PUC mudou o entendimento a respeito do seu próprio estatuto e o então diretor da faculdade ceifou de todos os alunos do doutorado esses 2 semestres. Então, na época, eu escrevi a minha tese em 1 ano e 3 meses, tive que escrever em 3 meses. Caramba, Na verdade, eu escrevi todo esse trabalho em 2 meses. Eu já tinha toda a pesquisa pronta e eu tive que fazer um esforço sobre-humano de parir uma tese de doutorado em 2 meses e pouco. E fiz, né? Eu cheguei a cogitar de impetrar uma data de segurança, na época, contra o então diretor da faculdade, porque ele mudou o entendimento no meio do caminho, né? Então, ele quebrou uma legítima expectativa que eu tinha e, no meu modo de entender, violou a proteção da confiança. E aí, o meu orientador me dissuadiu, falou, não, você vai dar conta. Eu acabei dando conta, mas não foi o texto que eu escrevi do jeito que eu queria. Não dá para você escrever em 2 meses uma tese de doutorado que satisfaça minimamente quem escreveu. E não me satisfez. Então, eu acabei, de alguma maneira, pegando o asco do tema. Mas é uma maldição, porque passados 10 anos, né, eu defendi a tese em 2016. Parece que esse tema agora é que graçou um pouco no Brasil. Então, volta e meia, eu sou convidado para falar sobre ele 10 anos depois. Eu achei que esse assunto ia morrer, só agora no Brasil, como é próprio do Brasil, um assunto dessa envergadura, um assunto tão importante, caiu no gosto, né? Ao que parece, caiu no gosto dos pesquisadores. eu assim, tinha em mente essas duas obras quando perguntei para ti, e por motivos distintos também, né? Eu acredito que o princípio não é norma, é um livro, assim, uma obra, assim, um conjunto de artigos, mas como iniciativa é extremamente interessante, inclusive da perspectiva acadêmica, porque tem o enorme mérito de conseguir enxergar a necessidade de questionar algo que vinha sendo tomado como pressuposto. Fazia aí 50, 60 anos que se afirmava que princípio é a espécie do gênero norma e as análises sempre partiam disso. A gente tem muito disso na academia brasileira. Então, algo como pressuposto e nunca. Mas será que é mesmo, né? E aí, então, o estudo ele parte disso que depois que alguém faz, é, soa como, nossa, mas é simples, né? Alguém precisava questionar, mas fica 60 anos lá sem ninguém questionar. É uma coisa interessantíssima, marca de genialidade, de coragem, assim, na minha opinião. E o levando a imparcialidade a sério, eu acho que tem uma enorme virtude de, de mostrar uma importância do garantismo, porque geralmente, assim, para muitas pessoas que não têm muita familiaridade, parece que o garantismo tem uma preocupação com um juiz mal intencionado. Eu acho que no levando a imparcialidade a sério, a gente consegue entender que a preocupação é com o juiz ser humano, É isso, é exatamente isso. né? E que, assim, que não é, mas é o juiz que está tentando fazer alguma coisa de errado. Não, é o juiz ser humano. Depois que ele é aprisionado por um viés cognitivo, existe uma perda
de possibilidade, de condição de imparcialidade. E não é porque ele não quer fazer o trabalho dele bem feito, não é porque ele é um ser humano. E aí eu acho que O isso é pressuposto, eu sempre falo interessantíssimo. isso, né? O pressuposto, o pressuposto fundamental antropológico do garantismo processual é a falibilidade humana, né? Da qual o juiz não está imune, né? Embora alguns se achem deuses, mas, enfim, isso é uma outra história. Bom, eu queria te pedir agora para indicar assim obras que você acha, porque assim, a gente constrói o que a gente pensa e tudo mais, apesar de você falar da observação da realidade, né, da importância do método indutivo e, e não exclusivamente método dedutivo. Isso que a gente conversou sobre a importância de repente questionar aquilo que vem sendo tomado como pressuposto há muito tempo, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente livros que você considera que, sim, olha, se eu pudesse estar conversando com uma pessoa, eu acho que você deveria ler isso. E eu gostaria que você fizesse isso em relação a um ou dois livros de direito, e eu também queria saber de um livro que, sim, não é da área do direito, mas que você acha que é importante para a formação de alguém, para a Nossa, pessoa Thiago, quebrar essa a pergunta é tão cabeça. difícil. É. Essa pergunta é muito difícil, né? Eu tenho uma biblioteca grande, eu tenho 6.000 livros aqui em casa, e uma vez eu estava fazendo um exercício comigo mesmo. E se eu tivesse que ir para uma ilha, viver o resto da vida, e só pudesse levar 10 livros, né? Quais eu levaria? Assim, eu entrei numa crise. É muito difícil. Assim, eu acho que, para mim, pelo menos, eu venho de uma formação justpositivista. Embora eu tenha uma visão do positivismo muito diferente da visão clássica kelseniana, por exemplo. E eu deixo isso um pouco claro no meu livro O Princípio Não é Norma. Só um pouquinho do. Mas eu acho que, sim, não dá para começar na ciência jurídica sem você passar pelo Kelsen, né? Sobretudo pela teoria pura do direito. Goste-se dele ou não, referente-se ou não às ideias contidas no livro, é um marco divisório, né? A ciência do direito, ela se divide é, antes e depois de Kelsen. Então você tem que ler o Kelsen, não tem como, né? E caso se goste do Kelsen, recomendo também, foi muito importante na minha formação, a obra do Norberto Bobbio, levando-se sempre em consideração que eram autores positivistas, mas que partiam de premissas ideológicas muito diferentes. O Kelsen era um tipo liberal austríaco da primeira metade do século XX. O Bobbio já era o típico socialista liberal italiano da metade do século, né? Então é óbvio que muito de liberalismo está presente na obra do Kelsen, embora ele tenha sido acusado de tudo, né, de nazista, de fascista, de comunista, de coisas que o valham. E na obra do Bob, obviamente, uma forte pegada no positivismo de um certo centro-esquerdismo. Mas, seja como for, pelo menos para mim, foram dois autores fundamentais. E, obviamente, uma das minhas paixões, dentro e fora do direito, que é o Pontes de Miranda. O que lê do Pontes de Miranda? Eu acho que, basicamente, independentemente da área pela qual se quer enveredar, me parece que os 6 primeiros tomos do Tratado de Direito Privado são essenciais, porque são a propedêutica da própria teoria do direito do Pontes de Miranda. E, para quem gosta de processo, entre os pontianos há uma espécie de disputa, né? Porque alguns, como o professor Roberto Campos Gouveia Filho, que é muito melhor pontiano do que eu, preferem os comentários ao CPC de 73. Eu sou daqueles que preferem os 7 tomos incompletos, que deveriam ser 8, do Tratado das Ações. Me parece que... E o próprio Pontes dizia que era a maior obra dele era o Tratado das Ações. Eu concordo com o Pontes. Me parece que é a maior obra
nada obstante seja mais incompreendida delas. Agora, fora do direito, aí é covardia, né? Porque eu sou compulsivo por leitura, né? Eu leio muito há muitos anos já. É muito difícil escolher um livro. O primeiro que você pensar Acho que na aí. literatura. Olha, na literatura universal, Dostoiévski é insuperável, né? E a obra que dele eu prefiro são os Irmãos Karamazov. Na língua portuguesa, pelo menos em prosa, eu tenho um certo pendor pelo Machado de Assis. E aí tem que se ler tudo dele, né? Obviamente que Dom Casmurro e Memórias Póstumas são o clímax representativo do realismo machadiano. E gosto muito de poesia, acho que eu leio muito mais poesia do que prosa. Aí, sem dúvida, Fernando Pessoa e João Cabral de Melo Neto. Mas, enfim, eu leio muitas coisas, né? Eu tenho um gosto muito eclético, eu leio muito sobre religião, sobre ocultismo, gosto muito de ler sobre maçonaria. Enfim, eu tenho um gosto muito eclético. Assim, e aqui Bacana. não é fazendo. Quem me conhece no dia a dia sabe, quem conhece minha biblioteca sabe que eu tenho assim de tudo, né? Cai na minha mão, se for bom, eu leio. Legal, bacana. Eu estava pensando aqui que eu gosto muito dos Irmãos Karamazov também. E também digo que eu acho que o meu livro preferido do Dostoiévski. E por um detalhe que eu, assim, para minha leitura, pelo menos, é interessante, que eu acho que eu não sei se ele já estava meio doido, foi acontecendo, mas ele escreveu naquele livro algumas coisas que a gente tem vergonha de pensar quando a gente está sozinho, né? Isso é aquele negócio que você pega e fala assim, nossa, Exatamente. meu Deus do céu, como isso passou pela minha cabeça, né? E aí E é a vida um. dele, né? Eu não sei, e a vida dele também, né? Tudo que ele escreveu tudo aquilo que viveu. Então, é um psicologismo refinado, mas feito ex cátedra, né? O conhecimento de causa. Eu vou voltar um pouco agora para o direito e para o processo, vou querer saber. O que, que é que tem te incomodado como pesquisador agora? O que, que é, talvez que, qual que vai ser o próximo artigo ou o próximo livro? Isso é uma grande sacanagem, né? Porque, assim, não quero que você entregue de antemão, porque tem muito do, alguém pega a pergunta lá e é lógico que não vai fazer o mesmo estudo que você, né? Mas o que, que é que tem te causado incômodo e que você não teve tempo ainda de parar e trabalhar de maneira Olha, é sistemática com aquilo difícil ainda? porque o problema da judiciocracia ou da juristocracia seríssimo no Brasil, ele é poliédrico, né? Ele é multifacetado e, obviamente, ele respinga no processo, porque se o processo é mecanismo de contenção do poder em geral e do poder dos juízes em particular, dentro de uma juristocracia, você tende a querer arrefecer as travas que o processo tem, que é, ao fim e ao cabo, a vocação natural do processo. Então, a cada, a cada semana eu me debato com alguma coisa que me angustia. E uma das coisas que me angustia é detectar problemas e não conseguir dar cabo de escrever sobre todos eles, né? Por isso que eu sempre falo que eu estou condenado a soltar, enquanto tiver energia e, e tirocínio, soltar vários volumes do processo de garantia. É uma obra que, sei lá, enquanto eu estiver vivo, eu vou ficar soltando. Eu vou ficar escrevendo artigos sobre esse assunto, vou reunir, vou publicar. Atualmente, eu percebo que os meus escritos estão caminhando e eu vou começar, a partir do próximo artigo, de uma certa maneira, a revelar isso. É uma preocupação de fortalecer o estatuto epistemológico do garantismo processual. Eu falo garantismo, mas eu não gosto dessa palavra, eu prefiro garantística, porque é uma dogmática, não é uma política jurídica. Mas, de qualquer maneira, a minha preocupação agora é começar a promover o que eu venho chamando de diálogo interepistêmico do garantismo processual com outras epistemes, com outros saberes afins. Então, por exemplo, como você já entreviu,
o levando a imparcialidade a sério é, de alguma maneira, uma corroboração empírico-psicológica do insight garantista. Né? Mas, por exemplo, eu quero muito dialogar com os justnaturalistas. Uma coisa que é interessante, eu sou positivista, faço um garantismo em bases positivistas, como em geral é o que os garantistas fazem, mas eu tenho percebido muitos justnaturalistas acenando para o pensamento garantista. Então eu comecei a me perguntar o que o garantismo tem que ele chama a atenção de um justnaturalista. Então estou escrevendo um artigo que eu vou terminar hoje, por coincidência, sobre esse assunto. Por exemplo, eu olho para o originalismo constitucional norte-americano, de um Antonin Scalia, por exemplo, e vejo várias afinidades eletivas com o modo de entender a Constituição que o garantismo tem. Então, estou pensando em escrever um artigo dialogando com esses autores norte-americanos. Da mesma maneira, eu fiz pós-doutorado lá na Unicinos, com o Leme Streck, e, obviamente, tive que estudar muito a ontologia fundamental de Heidegger. E é óbvio que encontrei, na chamada crítica hermenêutica do direito, várias afinidades eletivas com a dogmática constitucional que embasa o garantismo processual. Então, estou pensando em escrever agora um artigo, vai ser o próximo, talvez, sobre uma ontologia fundamental do processo. Na verdade, o processo como instrumento da jurisdição merece ontologicamente o nome de processo? Ainda é um processo ou é algo que não é um processo? É uma corruptela de processo, é um não processo, é um modo privativo de processo. Da mesma forma, eu estava lendo esses dias um livro, a gente estava falando de falibilidade humana, e eu voltei a ler um livrinho de que eu gosto muito, do Ives Gandara, chamado Uma Breve Teoria do Poder. E gosto desse livro porque ele radica as tentações do poder na própria natureza humana. Não tem uma teoria lumaniana sistêmica do poder e seus desvios, ou seja, não tem algo fora do homem, né? É uma teoria filosófico-antropológica da necessidade de se precaver-se contra as tentações do poder. Então, eu tenho vontade de escrever um artigo dialogando o garantismo processual com essa teoria do poder do professor Ives Gandra da Silva Martins. Então, eu acho que a partir de agora, a minha produção científica vai começar a se enveredar por esses diálogos que eu chamo de interepistêmicos, né? Quero conversar com outros aportes metodológicos conceituais de outros ramos do direito, até para entender melhor em que ilha eu me situo, né? Então, acho que, a menos para mim, são essas preocupações que têm me ocupado mais. Agora, fora disso, tudo me incomoda, né? Tudo. Para alguém que escreveu sobre imparcialidade judicial, ver que nos últimos 10 anos tudo só piorou. Eu olho, abro o jornal e vejo as coisas que o Supremo Tribunal Federal faz, sem nenhuma timidez. Quer dizer, isso corrobora aquilo que eu escrevi na introdução do meu livro. O Brasil, decididamente, é o túmulo da imparcialidade judicial. Então é difícil escolher assim, Tiago, no dia a dia, o que me incomoda. Basta eu abrir os repertórios de jurisprudência em matéria processual. Né? Basta eu ir numa livraria e procurar livros na prateleira de processo civil. Muita coisa me incomoda, né? Tem me incomodado muito isso que isso que se convencionou chamar de processo estrutural, que não é nem processo e nem estrutural. Isso não é processualista, isso não é processualística, né? Tem um rótulo, um chamariz propagandístico. E o que é legal é ver você ver processualista achar que aquilo que está fazendo ciência processual não é processo.
Enfim, me incomoda muito essa coisa do principiologismo, ou do panprincipiologismo. Me incomoda muito livros. Eu estava lendo um livro esses dias, agora tudo virou superação de dogma, né? Então vamos superar o dogma da coisa julgada. Aí veio a tal da relativização da coisa julgada. Agora vamos superar o dogma da congruência ou da distrição. Então, rios de tinta para mergulhar o processo nos mares do irracionalismo, nos mares revoltos, né? Agora eu li esses dias um título de um livro novo de uma autora respeitada, consagrada, sobre a superação do dogma do indúbio pro réu. Então, assim, cada hora vem na doutrina a tentativa de superar um dogma. E de superação em superação de dogma, a gente vai, desgraçadamente, como você disse, mergulhando o direito processual civil num niilismo pérfido. E aí as coisas não estão à toa do modo como estão. É um que quer combater aqui a congruência, outro ali quer combater a coisa julgada, outro agora quer combater. Não tem mais agora a distribuição de ônus probatório, né? Tem um autor famoso da Espanha que defende isso. Não, esse negócio de ônus da prova, isso é besteira. O juiz que vai caso a caso dizer quem tem que provar o quê, né? Como se não houvesse uma repercussão no plano material sobre esses assuntos. Então, o que a gente está assistindo é um desconstrutivismo irracionalista da ciência processual em particular, da ciência jurídica em geral. Então, assim, não é à toa que a gente está na loucura que vive. E a academia está com culpa até o pescoço. Uma vez o Viktor Frankl, que é um autor de quem eu gosto muito, judeu, foi perseguido pelos nazistas, perdeu a mulher, perdeu os pais em campos de concentração. O Franco uma vez apontou o dedo para os acadêmicos e falou: a culpa do niilismo que gerou o clima propício para o irracionalismo nazista começou na academia. Então, tudo que a gente vive de loucura no direito brasileiro tem assento no plano das ideias. As pessoas são muito. Eu percebo um certo inconsequencialismo nos bancos acadêmicos. As pessoas sempre querem ter uma ideia duvidadeira para dizer que é sua. Você pega os autores, eu participo de muita banca, né? Cada banca que eu leio, o cara acha que descobriu, que descobriu a roda. O cara quer colocar o ovo em pé. Então todo mundo quer uma tese nova para dizer que é sua. Então essas confusões diabólicas entre teses de lege ferenda e teses de lege lata, eu vejo cada vez mais. As pessoas perderam o senso de objetividade do real. E qual A que é gente, a gente não tem o preocupação objetivo real em, nosso? a gente É não o tem texto do preocupação direito em positivo, construir né? algo que faça o direito funcionar ao contrário, né? E Exatamente. Então, não é só o direito processual. Esse dia eu estava conversando com um autor de direito de família, aí ele me abraçou e chorou, né? Eu achava que eu que tinha o problema dele é maior que o meu. O direito de família virou uma esculhambação total. É pior que o direito processual. Mas os processualistas em geral estão se esforçando muito para chegarem nesse estado deplorável de coisas a que chegou o direito de família no Brasil. bom, são várias inquietações, então. E você me deixa numa posição de amigo muito difícil, porque você menciona algumas vezes é, que são as suas angústias que te fazem produzir, e eu tenho aqui quase que uma tentação de torcer para você continuar tendo angústia, então. E aí você fala que pretende no futuro fazer poesia, mas eu lembrei várias vezes durante o nosso diálogo aqui daquela canção que fala que a tristeza é senhora desde que o samba é samba, né? Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho mais umas duas perguntas para te fazer. Uma é a seguinte: se você encontrar, se tiver alguém nessa condição esteja, nos assistindo, né, alguém que tem vontade de ser pesquisador, né, que está começando, está de repente lá terminando a graduação, ou está na época de especialização, um começo de mestrado, alguma coisa assim, um jovem advogado
que não conseguiu entrar num programa, talvez para ele isso ainda não faça sentido, ou talvez não venha a fazer, não sei. Você, você pudesse dar um conselho para assim, para formação, para autoformação de um pesquisador sério, que conselho seria esse? Autoestima. Eu percebo que as pessoas, em geral, existe uma tendência, Thiago, tem estudos sobre isso. As pessoas, em geral, elas tendem a concordar com a onda majoritária. Porque é muito bom você ser in, é muito ruim você ser out. Né? O outsider sofre muito, paga um preço muito alto. O insider não. Né? Eu vou aqui usar o meu exemplo e desenvolver um raciocínio ao contrário do senso. Eu me acho uma pessoa minimamente inteligente. Acho que algum grau de perspicácia mental eu tenho. E já li muito na vida, e pretendo ler muito mais. Então, acho que algum conhecimento acumulado eu tenho. Sou respeitado como juiz, acho que sou respeitado como cientista, posso ter muitos inimigos intelectuais, mas acho que pelo menos sinto disso que todos me respeitam. E eu poderia simplesmente me aproveitar desses atributos e surfar a onda, agradar os donos do poder, passar a mão na cabeça de ministro de tribunal superior, ficar escrevendo artigos exegéticos, comentando elogiosamente votos e assim massageando o ego dessas pessoas, ou então poderia me alinhar ideologicamente às doutrinas políticas que hoje controlam de maneira hegemônica o mundo universitário. Enfim, eu poderia fingir ser alguém que eu não sou e referendar ideias das quais eu discordo virulentamente. Isso me traria vários benefícios. Né? Eu seria convidado para eventos de juízes do STJ, seria citado em acórdãos, tribunais, tal, mas eu escolhi um caminho oposto, né? Sabendo o preço que eu ia pagar. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tive uma autoestima bem trabalhada na minha infância. Pelos meus pais, pela minha avó, pelas minhas tias. Graças a Deus, eu tive esse benefício na minha vida. E o que eu percebo é que, às vezes, a pessoa tem vocação para pesquisa, mas ela tem medo de desagradar. Ela tem medo de ser minoritária. Ela tem medo de não ser amada, de não ser acolhida, de não fazer amigos. E quando você pensa igual a turma, igual ao establishment, você recebe tapinha nas costas, você é convidado para tudo, as pessoas dizem que te amam, né? Então, tem muita gente carente no meio acadêmico, muita gente com o ego mal resolvido, a pessoa tem menos preocupação com a verdade e mais preocupação em galgar postos sociais. Se você tem essa preocupação, você é menos um cientista e mais um advogado, no bom sentido da palavra. Né? Eu tenho uma amiga que dizia que no Brasil se faz mais advocacia do que doutrina. Eu concordo totalmente com isso. Né? Você vê processualista que está fazendo tese para atender a interesses dos seus clientes em processos pendentes de julgamento. Né? Tem muito. Por isso que eu acho que hoje eu estou convencido disso. Hoje. O ideal seria a produção doutrinária por quem só seja professor, só seja pesquisador. Eu acho que ser advogado e ser doutrinador polui. Não estou generalizando, mas há uma tendência a querer poluir as suas teses para atender a interesses de seus clientes. Ou então, o sujeito que é juiz e faz doutrina para legitimar os poderes que o juiz tem e ainda querer dar outros tantos que a lei nem prevê.
Então, eu percebo que há muita captura corporativa da ciência jurídica em geral, mas da ciência jurídica processual em particular. Então, eu acho que o processualista tem que ser alguém, o pesquisador, que não tenha ambição social, que não queira agradar ao poder, que se contente com a parte da remuneração que ele receberá como um pesquisador. E que, se possível lhe for, que só seja doutrinador, só seja pesquisador, que tenha a liberdade e altivez de criticar, por exemplo, o ministro do Supremo, sem se preocupar com os recursos extraordinários dos seus clientes que estão pendentes de julgamento ali na corte. Ou seja, que tenha liberdade de pensamento, que não tenha rabo preso. Isso falta muito no ambiente acadêmico brasileiro. E falta cada vez mais. Né? É o problema da captura. Infelizmente, hoje eu percebo que grande parte, não todos, mas grande parte dos cientistas brasileiros do direito e muitos dos processualistas foram, não é de maneira dolosa, mas eles foram mentalmente capturados pelos tribunais superiores. É, são conselhos, se eu conseguir entender aqui, tem um conselho importante de autenticidade, e para que haja autenticidade, cuidar da autoestima também, né? A pessoa não Sim, precisar tanto. não existe independência sem autoestima bem formada. E isso é o entendimento que você falou, levar a sério também o método, né? Não tem ciência sem método, né? A gente tem um problema recorrente, acredito, naquilo que se tenta passar por ciência do direito, que é primeiro ter uma conclusão para depois procurar como construir fundamentação para aquilo lá. Isso é uma inversão completa Exato. do que seria método. Eu caminhando para o final agora, queria que você desse a conhecer de quem que é o Eduardo José da Fonseca Costa, o Edu, fora o pesquisador. Quais são os hobbies, né? Como pessoa, assim, quando está em casa, quando está com os amigos, o que gosta de fazer para além da leitura que nós já vimos por várias vezes Tiago, que eu tenho uma vida muito simples, assim, eu não sou um homem requintado, não. Não tomo os vinhos caros, não ando com relógios caros, não tenho carro caro, moro numa casa simples, até porque eu sou juiz. Se eu tivesse uma vida muito ostensiva, alguma coisa de suspeito haveria na minha vida, né? Eu levo uma vida de acordo com aquilo que eu ganho, nunca quis ficar rico. E eu tenho hobbies muito simples. Eu gosto de passear com a minha mulher de mão dada no shopping, gosto de ir ao cinema, agora não consigo ir porque eu estou com um bebê pequeno em casa. Gosto de ir para São Paulo visitar meus pais e eu gosto de comer bem, né? Acho que a única extravagância que eu cometo às vezes é comprar livro. Às vezes não, né? É comer bem e comprar livro caro. Eu gosto de livro caro, gosto de livro bom, né? Livro bom geralmente é caro. E é assim, eu não tenho muita. Sou uma pessoa muito sofisticada, não, viu, Thiago? Eu tenho uma vida muito simples, assim. Moro num apartamento em Ribeirão Preto, tenho dois cachorros, três calopsitas, tenho dois filhos, um no primeiro casamento, que mora com a mãe nos Estados Unidos e que faz hoje 18 anos. Hoje é um dia muito importante para mim, tudo que eu vivi com ele, enfim. Agora tem um bebezinho, né? Depois de velho, virei pai. Tem um bebê de 8 meses, tem uma enteada linda de 13 anos. E tem já os pais velhinhos, né? Então, tenho cada vez mais cuidado deles, né? Eles viram filhos, né? Com o passar dos anos. E isso tem um hobby. Eu gosto de ler, né? Mesmo quando eu não estou lendo direito, eu estou lendo poesia, literatura. Eu sou muçulmano, né? Então, eu leio cada vez mais sobre a minha fé, sobre o Islã. Eu comungo de uma corrente místico-esotérica do Islã, que é o sufismo. Eu sou um sufi. Então, leio muito sobre isso também. Vou à mesquita quando posso, às sextas-feiras, congregar. Tenho estudado muito o direito islâmico. É um direito bem interessante. As pessoas falam muita besteira sobre o Islã, sobre a Sharia, né? Se a Sharia fosse uma coletânea de penas brutais impostas por pessoas grotescas que vivem no deserto, fantasiadas de beduíno, não é nada disso.
Acho que uma hora eu vou querer escrever sobre tudo isso para desmistificar a má impressão que o Islã tem. Lógico, abstraindo aqui aquela meia dúzia de fanáticos que queimam a imagem dos demais muçulmanos. Eles existem, infelizmente. Então, assim, é uma vida prosaica, pequeno-burguesa, muito simples, comezinha, sem graça. Tenho uma família pela qual eu sou apaixonado, né? Vivo no interior, né? Então, embora seja da capital, acabei me tornando um caipira por osmose, né? Amo Ribeirão Preto, acho que encontrei meu cantinho, provavelmente eu vou morrer aqui. Dificilmente eu vou voltar para São Paulo, nem como desembargador, acho que vou me aposentar como juiz de primeira instância. E enquanto eu tiver vida, energia, a ideia é escrevendo, né? O que eu gosto de fazer da vida, para valer mesmo, Tiago, assim, o que eu gosto, do que você é, qual é a sua essência? Eu sou um escritor. Acho que se eu fosse médico, eu seria um escritor de medicina. Se eu fosse para administração de empresas, eu ia ser um escritor de autoajuda, um coaching de administradores de empresas. Eu gosto de escrever. A minha paixão, eu acho que é a língua. E muito mais do que a língua, é a língua portuguesa. Eu sou completamente de quatro pela língua portuguesa. Então, eu acho que se eu fosse um rebelde sem causa, talvez eu seria um poeta, né? É que eu não fui tão corajoso assim para abraçar a literatura. Eu fui covarde. Eu preferi garantir o arroz e feijão das crianças e acho que fui para o direito por uma necessidade, mas gosto muito do direito. Mas acho que mais do que gostar do direito, eu gosto da escrita. Escrever me dá muito prazer. Então, Que bacana. acho que essa é a minha grande paixão. E, de certa maneira, acho que é meu hobby, né? Porque eu relaxo lendo e relaxo escrevendo. Então, não tem assim, eu velejo. Não, é muito caro para mim. Eu gosto de carro. Não, eu não tenho carro. Eu ando num carro velho, tem mais de 8 anos já de CNH, de emissão. Então, eu gosto de escrever. Esse é meu hobby. Assistir filme de vez em quando. Não tenho saco para série. Vejo um pessoal que é fissurado em série. Eu não tenho saco para série, eu tenho paciência. É isso. Viajar. Viajar quando eu posso, né? Quando dá, quando sobra dinheiro, né? Aí eu gosto de ir para Portugal. Portugal é minha paixão, né? Depois de escrever, acho que a minha grande paixão na vida é Portugal. Em todos os aspectos, gastronômico, histórico, geográfico, etnológico, jurídico também, né? Acho que se eu não fosse jurista, eu ia querer ser historiador de Portugal ou um escritor, fazer poesia, fazer crônica, assim, produzir literatura, né? Legal. Muito bacana. É muito bacana para quem lê as coisas que você escreve, para quem assiste palestras e tudo mais, conhecer um pouco disso, ainda que de maneira bastante limitada, mas a pessoa que tem por trás disso tudo, né? A pessoa, como você disse, simples assim, né? Que também gosta de passear no shopping, que tem cachorro, que tem calopsita, né? Você falou que gosta muito de ir para Portugal, podia ter falado que gosta muito de ir para Olímpia, que é bem mais perto aí de Ribeirão, que é a terra onde estão os meus pais lá até De vez em hoje. quando eu vou lá, vou levar as crianças para nadar, né? Para tomar banho de água quente ali. É pertinho daqui, né? Então, foi porque você tinha me contado uma vez que eu me lembrei disso. Eu queria te agradecer muito, Edu, porque a gente começou com toda certeza com o pé direito. Não tinha outra pessoa para ser o primeiro aqui a ter uma resenha processual conosco. Eu sei que você tem a vida muito corrida, eu sei que cada vez que para fazer um negócio desse, você está abrindo mão do seu hobby de escrever que inspira e impacta positivamente tanta gente, de maneira que o agradecimento é mais do que redobrado pela tua generosidade, pela gentileza de dividir o teu tempo e de compartilhar um tanto da tua experiência aí com a gente. Muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. É sempre muito bom falar com você. Você é uma pessoa de quem eu gosto muito. Uma pena a gente não se ver tanto, né? Enfim, mas a distância não quebra o elo nunca, né? E agradecer a atenção de todos, parabenizar a BD Própria Iniciativa, na pessoa do seu presidente, o Matheus Costa Pereira, que vem nesse trabalho renhido de reerguimento da associação, que passou por vários reveses, especialmente depois da pandemia. Não bastasse ser ela uma associação minoritária, né? Associação
do contra, mas enfim. E saudar a todos que nos escutam e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. E um abraço a todos. Até uma Beleza. próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, querido.